Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um video training of this channel. Bom, o tema desse video training vai ser criado no exato momento, porque não estava previsto eu gravar esse vídeo. Eu só saí da carteira e vim gravar o vídeo. Enfim, olha o cenário de hoje, ó. Tô aqui onde fica os bambu aqui na roça. Por isso vai ficar essa trilha sonora de fundo de bambu. Então, são estes aqui. O tema de hoje é um tema que tem decorrido na minha mente há alguns dias atrás, devido a esse tempo que eu tô passando de estadia aqui na roça. Bom, eu tô ficando aqui uma semana e meia, mais ou menos, que é uma semana, a semana anterior do meu aniversário de 17 anos. Hoje é dia 28 de julho, amanhã é dia 29 e quarta-feira vai ser dia 30 de julho, onde eu faço 17 anos de idade. E geralmente quando eu venho pra cá, eu vou trazer um vídeo aqui no canal sobre um projeto que eu fiz chamado Double Kill Shot, que foi o último projeto que eu fiz junto com a vinda pra cá. Então, como aqui não tem internet, é área rural e tal, então eu aproveito pra recalcular e me rehabituar aos hábitos bons que eu tinha antes, ou que eu perdi, etc. E durante essa vinda de uma semana e meia, gente, é impressionante, dá pra fazer muita coisa em uma semana, dá pra mudar muita coisa da sua vida em uma semana. Então, essa minha última vinda foi muito proveitosa, porque mudei questão de hábitos alimentares, recreação alimentar, comer limpo, higiene do sono, voltei a fazer, a dormir, equilibrar, qual que é a palavra? Recalcular, não é recalcular, para ajustar de novo o meu ciclo circadiano. Então eu reajustei o meu ciclo circadiano, eu tô me cuidando mais, e tudo em uma semana. E com isso, com essas mudanças que eu fiz, eu vi o quão sensível, o quão hipersensível é a fisiologia do adolescente, a fisiologia do corpo humano adolescente. Por quê? Mudou muita coisa em somente uma semana e meia. Eu senti muita diferença em diversos aspectos meus em somente uma semana e meia. E é pouco tempo relativamente. Para vocês terem uma ideia, para você formar um hábito leva 3 meses. Para você mudar o seu estilo de vida em algum aspecto específico, são uns 6 meses, até 1 ano para você ver algum resultado, de 1 ano a 5 anos para você ver algum resultado. Então é muito volátil, muda muito. Só que quando a gente fala de características fisiológicas, questão do que o corpo humano recebe, quando a pessoa está no período, na fase da adolescência, o corpo absorve muito bem tudo que a gente consome, tudo que a gente coloca no nosso corpo, o nosso corpo detecta aquilo muito rápido e transforma aquilo e faz algo com aquilo de forma muito rápida. Então, um exemplo disso são os exemplos básicos, né, e os exemplos assim mais óbvios, que é a questão de alimentação e sono. Gente, quando a gente fala de sono adolescente, o adolescente ele precisa dormir de 8 a 10 horas, né? A noite de sono, de sono líquido. Porque tem o sono bruto e o sono líquido. Nas curvas de sono, nos gráficos de sono, tem a diferença do tempo que a gente demora para dormir. Aí a gente vai para o sono leve, que é quando você tá meio que acordado, meio que dormindo ali, sabe? Parecendo que você tá bêbado ou tá drogues. Aí você fica vendo uns vultos, aí a sua imaginação começa a vir, mas você sabe que você ainda tá acordado. Então, essa é a fase do sono leve, que demora assim de meia hora a 40 minutos. Aí depois vem o sono médio e o sono profundo. No sono profundo que a gente tem o sono REM. O sono REM, eu não lembro a sigla, o que significa a sigla, mas é no sono REM que os nossos olhos ficam vibrando assim, fica movendo de um lado para o outro rápido, porque a gente entra
numa fase em que todos os nossos hormônios são recalculados e é a fase que o nosso corpo mais trabalha, é a fase do sono REM. Eu não sei se REM é a sigla em inglês de Fast Movement of Eyes, não é. Então, eu não lembro o nome da sigla, mas eu posso deixar na descrição para vocês. É a fase do sono que a gente mais precisa entrar nela, que a gente mais precisa estar, que o nosso corpo mais trabalha. E é a partir daí que gera resultados. Mas essa fase a gente só consegue entrar nela quando a gente tem um sono limpo, quando a gente tem um sono com qualidade e quando a gente tem muitas horas de sono. Geralmente você sabe que você entrou no sono REM quando você sonha vários sonhos e você sabe que você esqueceu daqueles sonhos. Porque como é um período de tempo muito longo, são várias horas, você esquece dos sonhos. O sonho que você lembra é porque provavelmente você sonhou ele de manhã. Então, por que você lembra do seu sonho de manhã, sendo que o sonho no sono REM é o último, é no período de maior quantidade de horas? Porque no gráfico, a gente começa com sono leve, 40 minutos, vai no sono médio, entra no profundo e entra no REM. Vamos supor que você foi dormir umas 10. Aí, meia-noite, você tá no sono REM, se o seu sono for rápido. Meia-noite, você tá no sono REM. Aí, quando você tá lá embaixo no sono REM, ele volta de novo pro sono médio, sono leve. Aí, sabe aquelas acordadas que a gente dá assim durante a noite, quando a gente dorme cedo? Principalmente quando você tá voltando a dormir cedo, aí você acorda durante a noite achando que já amanheceu o dia. Então é porque depois do sono REM vai pro sono médio e volta pro sono leve. Nesse sono leve, tem risco de você acordar durante a noite, mas é normal. Não é uma coisa prejudicial que vai te prejudicar. É uma coisa normal e é um sinal bom que você está tendo um sono com todas as fases esperadas. Aí você acorda no meio da noite e aí, depois do sono leve que você acordou, você volta de novo e refaz o ciclo. Nessa segunda etapa, pode ser... Aqui é a onda, né? A parábola aqui. Aí aqui está o vale e aqui o pico. Aí tem um pico, um vale, um pico, um vale e um pico de novo. Aí na segunda onda, que aqui é uma, aqui é a segunda. Na segunda onda acontece a mesma coisa que isso daqui. Aí na segunda, você já, depois do sono médio, quando você está chegando no sono leve, você está perto do momento de acordar, ou pode ter mais uma. Se você for dormir muito cedo, são muitas horas. Aí quando você está perto do momento de acordar, o que acontece? Você tem o sono REM, que é o último, e do sono REM você já pula para o leve. Não tem o sono médio. Então você sonha e acorda, entendeu? Na última fase, no último instante, perto do momento de você acordar, você já sonha e acorda. Esse é o sono ideal que o adolescente deve ter. Não somente o adolescente, mas eu tô frisando o adolescente porque ele precisa de mais horas. Por isso que são 2, 3 ondas. Mas é questão, por exemplo, de idoso. Idoso precisa de 1 a 6, 7 horas, gente, por noite. É muito pouco. E por que o adolescente precisa tanto de sono? Porque no sono é que o nosso corpo produz o hormônio de H, que é o hormônio de crescimento, e é durante o sono e durante a fase REM que acontece o processo de aprendizagem. Então, você, adolescente que estuda, você precisa dormir e você precisa passar pela fase de sono REM, não tem o que fazer. Porque é lá que você consegue absorver o conteúdo que você viu, não somente o conteúdo acadêmico, mas todos os aprendizados que você tem na sua vida, que você teve durante o seu dia. Então, é muito importante você fazer a higiene do sono, que é apagar as luzes, né? Seguir o ciclo do dia, que é durante o dia você receber luz solar para começar a degradação das células do sono. São 23 horas para degradar as células do sono, que é não é um hormônio, né? Me fugiu a palavra. Mas degrada 23 horas, por isso que o nosso corpo entende que é horário de dormir. Já passou 23 horas do meu dia a partir do momento que eu recebi luz solar. A partir do momento que eu vi luz, já passaram-se 23 horas. Então é a hora de eu dormir. A gente não sabe que é hora de dormir quando a luz acaba.
Mas a gente pode confundir o cérebro, porque quando o sol vai, quando o sol se põe e o nosso cérebro continua recebendo luz, ele entende que ainda é dia. Então, quando o sol se põe, depois de umas 5 horas ali mais ou menos, você não pode deixar a luz artificial acesa, você não pode ficar no celular, entendeu? Todo mundo fala, mas ninguém faz. E você também não pode comer coisa muito pesada antes de dormir, porque o corpo gasta muita energia na digestão. Então, são fatores assim, mais fisiológicos, são fatores que envolvem mais bioquímica e fisiologia humana, mas que são muito necessários, que o ser humano não sobrevive sem eles, inclusive o adolescente. Então, gente, esse foi mais um video training desse canal. Eu acho que eu vou refazer esse vídeo. Se não, como é só video training e quase ninguém vai assistir, eu publico esse, que é tipo um rascunho, e refaço o outro, porque eu queria ter falado mais coisa, né? Porque o tema era sobre a absorção, como o corpo adolescente absorve as coisas. Só que eu foquei muito no sono e alimentação quase nem falei. Mas também o tempo não dá, né? É isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo. Talvez eu faça parte 2 desse, não sei. Ou mais um, incluindo mais coisas. É isso. Tchau!